Hoje no segundo vídeo eu resolvi fazer um pouco ao contrário. Em geral as pessoas trazem os livros lidos da estante. Eu vou trazer os clássicos que eu ainda não li, alguns dos, tá? Minha estante tá uma bagunça, por isso que meu cenário é nada, porque a minha estante tá bagunçada, um dos andares não aguentou o peso dos livros e despencou. Então, os livros que estavam ali eu tive que colocar em outro lugar. Enfim, ela ficou meio bagunçada. Os livros que estão fora eu perdi um pouco a noção de quais são. Então, eu peguei alguns dos clássicos que eu ainda não li. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, Don Quixote. Eu tenho essa edição da Penguin aqui, que é um box que tem as duas partes divididas, né? Ele foi lançado em 1605 a primeira parte e em 1615 a segunda. Então, é um livro bem antigo e o curioso é ver como mesmo 400 e poucos anos depois ele ainda é tão famoso, né? Ele ainda é considerado um dos livros mais vendidos e um dos maiores escritos da humanidade. Eu li, na verdade, o primeiro volume em 2019, se eu não me engano, mas eu nem lembro por que eu não emendei no segundo. Não sei por que eu tive essa atitude meio estúpida, mas enfim. Então eu não considero uma obra lida, né? Eu não li os dois volumes, eu li só o primeiro em 2019 e depois eu nunca mais peguei a segunda. E na época a minha leitura era meio idas e vindas, altos e baixos. Mas Don Quixote é um romance, né? É considerado o primeiro romance moderno. Então é muito famoso, né? O escritor espanhol. Então, com certeza, preciso pegar para ler. Eu ainda não decidi, inclusive, qual ainda vai ser a minha meta de leitura dos meus livros para o final do ano. Eu estou numa pegada de ler mais do que eu tenho do que comprar. Lógico que tem umas escorregadas aí no meio, mas eu queria fechar um pouco esses livros que eu tenho em casa antes de sair comprando outros. Então, Don Quixote é um que está na minha proposta, talvez até o final do ano. Eu ainda não bati o martelo. Inclusive, se vocês tiverem sugestões, deixem aí nos comentários o que vocês acham, qual seria a melhor opção antes de terminar o ano. Inclusive, já aproveitando, vou pedir para quem gostar se inscrever no canal, curtir esse vídeo, compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Outro livro muito famoso que eu não li, do Machado de Assis, literatura brasileira, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele estava na lista de livros que eu deveria ter ido no ensino médio. Na época eu até comecei, mas não sei porquê, não lembro exatamente o que aconteceu. Não foi pra frente, eu desisti, e é isso. E eu tinha um pouco de porre dos livros da escola, eu sempre gostei de ler, mas acho que é porque meu professor do ensino médio era muito chato. Meu professor de literatura não me dava vontade de ler nada do que ele indicava, enfim. Então o que eu lia meio por fora, assim. Os da escola eu acabei deixando bem de lado, assim. Enfim. E o Machado foi uma dessas... o Machado foi um desses autores que eu acabei deixando de lado, né? Um erro, com certeza. O único que eu li no ensino médio, eu gostei muito, eu engoli aquele livro, foi Dom Casmurro. Nossa, eu fiquei viciado, eu lia o dia inteiro, acho que... Não sei se eu terminei em um dia só ou se foram dois. Mas eu li muito rápido, porque eu fiquei muito engajado na história. Já no Memórias Póstumas já não foi tão assim, eu acabei desistindo. Não lembro exatamente porquê, mas eu não durei muito não. Na época eu não devo ter chegado nem na página 100, tanto que até outro exemplar esse aqui. O que eu tinha era um verde, não lembro nem de qual editora. E aí depois eu passei todos os meus livros do ensino médio para minha prima, que ela é um pouco mais nova que eu, e ela ia precisar ler alguns que eu tinha, eu dei tudo para ela. Também não deve ter lido, mas enfim. Outro que tem aqui na estante, do Charles Dickens, Histórias de Fantasmas. Esse aqui, na verdade, eu comprei errado. Eu acho que eu comprei esse na feira do livro na USP. Não lembro de que ano, provavelmente 2019 ou 2018. Comprei achando que era o Cântico de Natal, né? Ou um conto de Natal, porque ele tem várias traduções no título. E aí eu pensei, Histórias de Fantasma? Deve ter alguma aí no meio, porque são várias, né? Aqui. Deve ter alguma aí no meio que é a que eu tô querendo. Porque eu falei, fantasma, tem fantasma do passado, do presente e do futuro, então deve ser esse. Aí eu comprei. Depois que eu descobri que não tinha nada a ver, isso aqui é outro livro, mas... Enfim, e ficou aqui, acabei não lendo. Mas foi, na verdade, de um erro na compra. Um outro clássico que eu tenho, esse na verdade eu comprei recentemente, mas que tá aqui, eu ainda não li. Crime e Castigo, do Dostoiévski, que possivelmente é a maior obra dele, né? É a mais falada, ela e os irmãos Karamazov são as mais faladas dele. Não li ainda, mas essa foi proposital. Não li ainda porque eu gostaria de ler um pouquinho mais do Dostoiévski antes.
Não sei, pode ser um raciocínio meio idiota da minha parte. Mas O Crime e o Castigo é talvez a maior obra. E às vezes, quando você já conhece o melhor daquele autor, tem um pouco aquela sensação de que tudo que você lê depois dele vai ser inferior. E eu não queria ter essa experiência de ler uma obra super legal e depois ler as outras dele e todas ficar meio chato, sabe? Não queria muito que isso acontecesse. Então eu queria conhecer um pouco mais, porque ele tem muito livro. Queria conhecer um pouquinho mais das obras dele, as outras menores, que algumas até são um pouquinho faladas, e depois entrar no Crime e Castigo. Eu queria até ler um pouquinho mais sobre ele, biografias dele, entender as motivações que o levaram a escrever cada uma das obras, quais são os temas que estão sempre circulando nas histórias dele, enfim. Então eu queria ter um pouquinho mais de conhecimento dele, da escrita dele, da obra dele, para ler o Crime e Castigo com mais proveito. Então é por isso que eu não li ainda, tá até no plástico ainda. Mas é por essa razão mesmo. Dele eu li Gente Pobre, Noites Brancas e O Duplo. E assim, uma das coisas que eu já percebi nele é que assim, as obras são muito diferentes. Você lê o Gente Pobre, você, tá. Não é aquele autor que você lê sempre identificando a escrita, o mesmo formato. Pelo menos até então, nesses 3 livros, não foi assim. O Gente Pobre era de um jeito. Na hora que eu peguei Noites Brancas, nossa, nem parece o mesmo escritor. E o Duplo, então, mais diferente ainda. Algum dia eu falo um pouquinho mais sobre esses 3 livros que eu já li, mas dele eu li esses 3 e Crime e Castigo eu vou esperar um pouquinho mais. Ainda tem outros que eu gostaria de ler antes, para depois pegar esse e Os Irmãos Karamazov, que provavelmente são as 2 maiores obras dele. Tem outras que também são grandes, bem faladas, né? Os Demônios, O Idiota. Mas depois de ler essas 3 obras dele, eu senti essa necessidade de conhecer mais da figura desse autor, antes de continuar lendo as histórias dele. Por isso que eu dei uma pausa em Dostoiévski. Outro livro que tem aqui, de uma edição lindíssima da HarperCollins, é O Senhor dos Anéis. Gente, esse box é uma das coisas mais lindas, é um dos livros mais lindos. Quando eu comprei, eu fiquei assim. Eu acho lindas as edições. Eu vou mostrar pra vocês. E esse aqui é um caso. Eu li o primeiro e o segundo. Não foi que eu não li ainda, eu só não li o terceiro, por isso que eu também não considero a obra finalizada. Olha isso. Os detalhes. Aqui atrás tem sempre uma imagem. Aqui tem uns escritos, né? Dá pra ver daí. Adoro livro em capa dura, é bem firme. O box também é de um material bem firme. Todos eles têm fitas para marcar página, eu acho isso sensacional. A edição é muito caprichada, assim, muito caprichada. Tem os mapas no começo e no fim. Eu não lembro quanto eu paguei na época, mas não foi muito caro. Se eu não me engano, eu não paguei nem R$200 na época. Eu comprei em 2020. Esse é o primeiro. Então, A Sociedade do Anel eu li, As Duas Torres também. Esse é um pouquinho mais fininho o livro. Aqui atrás o desenho, também tem a fitinha, os mapas também. E aí eu comecei a ler o terceiro, O Retorno do Rei, tá até marcado aqui. São linda mesmo. Eu gosto do Senhor dos Anéis e eu parei porque eu inventei moda e depois eu não consegui cumprir. Eu comecei a ler e falei, e se eu ficasse fazendo um resumo dos capítulos e depois reassistir os filmes e ver o que ficou, o que foi diferente, o que foi adaptado. E aí, como eu inventei essa moda, quando eu comecei a ler o terceiro, eu não estava conseguindo, porque eu não estava lendo muito em casa, se eu não me engano. E aí eu não estava fazendo resumo, mas fui parando até que eu larguei o livro, sem perceber, sabe? Não foi assim, vou largar. Foi cada vez lendo menos, de repente não estava lendo mais. Então, inclusive, fica a dica. Não inventem muito em relação à leitura, né? Não fiquem criando muitas regrinhas ou muitos métodos, muitos apetrechos, porque isso atrapalha muito, atrapalha demais, assim.
Então, por exemplo, para eu ler, eu preciso ter um marca-texto, eu preciso ter um post-it, eu preciso ter um lápis, eu preciso ter um caderninho de anotação, eu preciso ter um aplicativo que controla meu tempo de leitura, eu preciso de silêncio ou de música, eu preciso de escuro, eu preciso de um chá, eu preciso de... Se a gente inventa muitos desses apetrechos, desses acessórios para ler, atrapalha. Porque aí a gente acaba trocando o essencial por aquilo que é acessório. Então, o que é o essencial? O livro. O que eu preciso para ler? O livro, só. Mas, às vezes, a gente coloca o acessório como fundamental. Então, eu não tenho um lápis, não tenho um post-it. Eu não vou ler, porque eu não vou conseguir marcar. Eu não vou ler, porque eu não tô com meu fone aqui, eu queria ouvir música. Eu não vou ler, porque eu não tô com o meu caderninho de anotação. Entendo, é bom, não tô falando que é ruim usar essas coisas, não. Mas pra gente não confundir, porque às vezes o essencial a gente acaba deixando passar. O importante é ler, né? Então, às vezes, sei lá, eu não tô com meu bloquinho de anotação, eu mando na minha conversa pra mim mesmo no WhatsApp, eu escrevo no bloco de notas, depois eu passo pro caderno. Eu não tô com meu post-it. Faz uma marquinha na página, depois você volta lá e marca. Eu não tô com marca-texto que eu gosto. Deixa entre parênteses de lápis o que você queria grifar, depois você grifa, sabe? Contorne as situações para não deixar o principal passar, que é ler. Isso que é o importante. O resto é acessório. E aí, justamente, foi o que aconteceu com O Senhor dos Anéis. Eu deixei o acessório passar à frente do que era o essencial, que era ler. Então, eu não li mais, não fiz o resumo, e os outros eu acabei até perdendo. Então foi isso que aconteceu com o Senhor dos Anéis. Eu deixei o acessório passar por cima do essencial. Fica aí a reflexão para vocês. E por fim, um outro clássico que tem aqui é Os Miseráveis. Eu tenho 2 edições, inclusive. Eu já tinha um e uma outra pessoa acabou me dando. E aí eu fiquei com 2 edições. Essa aqui tá até fechada. Mas... por que eu não li Os Miseráveis ainda? Porque olha o tamanho disso. Ele é extremamente grande. É um livro muito grande. E eu li esse ano o Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. E aí, eu já fiquei mais inseguro de ler Os Miseráveis. Porque eu achei ele bem prolixo, assim. O Corcunda, ele tem quase 700 páginas na edição que eu li, né? E se você pegar de história mesmo, do arco desses personagens, dá umas 250 páginas. O resto... são descrições de coisas, sabe? É bem prolixo, ele enrola, ele descreve, ele para a história para descrever como era a Notre Dame, como era Paris naquele momento, como era não sei o quê. Parece em alguns momentos até, ele fala muito sobre arquitetura no livro, parece até que é um ensaio sobre arquitetura, um tratado sobre... E a história em si fica de lado muitas vezes, tem diversos capítulos que eles nem mencionados são os personagens, né? Muita gente trata a Notre Dame até como uma personagem do livro. Então, assim, me desanimou um pouco para começar Os Miseráveis, apesar de eu amar, eu adoro o musical, sou apaixonado. O nome do meu gato é um dos personagens dos Miseráveis. E as adaptações de cinema, eu já vi umas 2, 3, também gosto bastante. A essência da história, para mim, é linda. Mas eu não sei se eu tenho pique para ler esse livro, se vai me agradar, não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, às vezes eu quero começar, mas eu fico, meu Deus, será que vai dar certo? Aí, às vezes eu tô escutando o álbum do musical e fico, acho que eu vou agora, hein? Acho que eu criei coragem, bora. Mas ao mesmo tempo eu falo, não sei. Então fica nesse vai ou não vai, por isso que eu não li ainda. Então é isso, esses são alguns dos livros da minha estante que eu não li ainda. Deixem aí nos comentários se vocês já leram alguns desses, ou se você gostou, se você não gostou, deixem aí a opinião de vocês. E como sempre, deixe na descrição do vídeo os links das minhas redes sociais. Se vocês tiverem algum pedido, deixem aí nos comentários. Tem também na descrição a minha lista de desejos da Amazon. Quem quiser contribuir para o canal, ficarei muito grato. E nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!